Alô, bom dia a todos os deputados e deputadas. Se me permitir, senhor presidente, eu vou fazer apenas o voto do relator, que é bastante extenso. Para exame de tão relevante matéria, é necessário um breve histórico das tratativas e negociações que antecederam a Lei 8631 de 93. A Lei 8631, batizada de Lei Eliseu Rezende, foi resultado de amplo debate estabelecido pelo Poder Executivo, representado na época pelo Ministério da Fazenda, Minas e Energia. Contou com excepcional compreensão do Congresso Nacional na importância de formulação de uma lei que recuperasse e modernizasse o setor de energia elétrica nacional, atendendo aos anseios e necessidades do desenvolvimento. O que a Lei 8631 estabeleceu foi um elenco de soluções para superar e transpor uma crise por demais duradoura. A principal delas foi a de estabelecer a desequalização tarifária no país vinculada à recuperação das empresas, objetivando a regularização dos fluxos financeiros do setor e a transferência às concessionárias da responsabilidade de propor ao poder concedente a fixação das tarifas de energia elétrica em suas áreas de atuação, dentro de níveis estritamente necessários para a cobertura de seus custos, segundo as características de mercado de sua concessão, ou seja, maior liberdade tarifária, mas com rigoroso e criterioso controle de custo. Por decorrência, extinguiu o regime de remuneração garantida e a conta de resultados a compensar, CRC, e a Reserva Nacional de Remuneração, ficando definido que o valor de CRC que as empresas concessionárias possuíssem, acumulados até a data de promulgação da lei, compensariam, mediante encontro de contas, as dívidas junto à União e ao sistema Eletrobras, resultando no saneamento econômico das companhias. Essas medidas, completadas por outros atos normativos à época, deram uma resposta efetiva às inúmeras demandas da sociedade quanto à necessidade de dispor de energia elétrica em quantidade e qualidade. Cabe também registrar as tratativas e negociações realizadas no Congresso Nacional quando da aprovação da Lei 8724, de 93, que alterou a Lei 8631, estabelecendo novos procedimentos nas compensações de CRC e, fundamentalmente, instituiu o redutor de 25% sobre os saldos credores da CRC das concessionárias de energia elétrica. A instituição do redutor de 25% sobre saldo credores da CRC remonta à época das negociações que resultaram na Lei 8631. O projeto de lei original estabelecia que esses saldos credores teriam tratamento fiscal idêntico ao definido até então pela legislação anterior, ou seja, a utilização da CRC seria considerada como subvenção para investimento e, portanto, isenta de tributação. Essa condição decorreu da aplicação do disposto do decreto 2432, que assegurava a utilização dos saldos credores da CRC no pagamento de débitos das concessionárias para a União Federal, conforme previsto na Lei 5655, que estabeleceu o sistema de remuneração garantida e criou a CRC, entre outras disposições, com o objetivo de garantir a remuneração legal de 10% a 12%. Ou seja, a diferença entre a remuneração resultante da aplicação do valor percentual e a efetivamente verificada no resultado do exercício seria registrada na CRC do concessionário para fins de compensação dos excessos e insuficiências de remuneração. No entanto, durante a tramitação do Congresso Nacional, foi proposta a introdução do parágrafo 8º, estabelecendo que os lançamentos contábeis efetuados com valores de CRC, decorrentes da aplicação do previsto nesta lei, seriam considerados para efeito da tributação pelo imposto sobre a renda da pessoa jurídica, titular da conta, conforme as alíquotas vigentes às épocas de formação dos saldos, podendo o débito fiscal correspondente ser pago com os próprios créditos de CRC. Esse dispositivo que o Ministério da Fazenda pretendia introduzir teria a alegada finalidade de reduzir o montante global dos saldos da CRC e foi inicialmente rejeitado pela unanimidade dos representantes das concessionárias, porque grande parte delas não teriam recursos para pagamento do referido imposto. Além disso, a solução pela via tributária não seria adequada para o Tesouro Nacional, em razão dos desembolsos obrigatórios a serem efetivados por força de transferência a estados e municípios. Posteriormente, ao constatar que, de fato, teriam que gerar recursos novos
em volume considerável para custear as mencionadas transferências, o Ministério da Fazenda propôs a alteração desse parágrafo mediante medida provisória. Essa nova MP foi introduzida uma mudança radical na forma de tratamento da CRC como subvenção para investimento, fazendo com que, em linhas gerais, fosse calculado imposto de renda em separado a alíquota de 25%, o qual poderia ser pago com a própria CRC, porém até o limite da parcela assegurada à União, nos termos do artigo 159 da Constituição. Por representar uma alteração brusca e unilateral, que provocaria enorme descapitalização das concessionárias, não prevista e não acordada inicialmente, desencadeou-se um movimento nacional de rejeição à vigência dessa MP. Diante desse quadro, a comissão mista, à época, encarregada de examinar a MP no Congresso, através de seu relator, o então deputado Aleluia, passou a trabalhar em um projeto de lei de conversão que viesse atender as duas partes, interesses do Tesouro e das concessionárias. Assim, mesmo considerando que se tratava de subvenção, acordou-se pela aplicação de um redutor de 25% sobre os saldos utilizados naquelas compensações e, nesse sentido, o relator passou a trabalhar. Ocorre, entretanto, que tal proposição, a par de não representar perdas para a grande maioria das concessionárias, em razão de condição fiscal e societária peculiar, passaria a penalizar sobremaneira aquelas concessionárias cuja situação fiscal e patrimonial lhes asseguravam dispor integralmente de seus créditos de CRC. Em razão disso, foram então desenvolvidas novas negociações com técnicos do Ministério da Fazenda e Minas e Energia, com a finalidade de ser introduzido um dispositivo que viesse a garantir que as concessionárias CESP de São Paulo, CEE do Rio Grande do Sul, CELG do Goiás, CEAL de Alagoas, não sofressem perdas, ou seja, pudessem utilizar seus créditos de CRC integralmente, sem redução. Nesse trabalho ficou amplamente demonstrado que a preservação dos direitos dessas 4 concessionárias era uma condição que, a par de não representar perdas para o Tesouro Nacional, considerando os resultados da negociação global que estava sendo levada a efeito, caracterizava-se como um fator preponderante para a manutenção da necessária isonomia e da equidade de tratamento que deve manter o poder concedente com as concessionárias. A introdução no projeto de lei de conversão de um dispositivo que pudesse assegurar o direito dessas concessionárias resultou no texto do parágrafo 6º da nova redação que estava sendo dado ao artigo 7º da Lei 8631, o qual estabelecia que a aplicação do redutor estaria limitada ao saldo credor remanescente das quitações e compensações por elas autorizadas, e assim foi aprovado pelo Congresso, sendo remetido à sanção. Tal dispositivo assegurava os direitos dos mencionados concessionários CESP, CEE, CELG e CEAL, os quais não teriam reduzido seus saldos credores da CRC no montante estimado à época de 943 milhões de dólares, e o Tesouro Nacional manteria seus ganhos ainda em patamares elevados, superiores a 10 bilhões de dólares, conforme inclusive ficou amplamente demonstrado. Essa circunstância e o acordo procedido ficaram bem evidenciados no voto do relator Aleluia, que nele consignou textualmente, devendo ficar registrado de antemão que o projeto em questão traduz amplo consenso realizado entre o governo federal e os demais interessados. Por ocasião da votação da matéria na sessão do Congresso, novamente o deputado Aleluia, em pronunciamento, refere-se que o senhor presidente, tive a oportunidade de negociar esse entendimento, presidente da Câmara, né, que é amplo e todos os partidos tiveram oportunidade de opinar. O Tesouro e a Receita, que não tinham, quando da votação da Lei 8631, estudado com o tempo requerido a questão, também tiveram representantes presentes. Portanto, há um entendimento amplo e é pacífica a aprovação com apoio de todos os partidos, e foi aprovado por unanimidade. E, não obstante tais fatos, decorrentes de circunstâncias ainda desconhecidas, o projeto de lei de conversão 22/93, aprovado pelo Congresso Nacional, teve o parágrafo 6º vetado, quando de sua sanção. Ao término da nossa pesquisa junto às análises dessa casa e colhidas informações junto aos segmentos técnicos e políticos que participaram desse processo, chegamos à condição de produzir esse resgate histórico das negociações e concluímos que o deputado Pompeu de Matos, autor do PL 308/2015, busca com seu projeto não só restabelecer os créditos de CRC das concessionárias,
modificando uma situação que trouxe sérios prejuízos ao Rio Grande do Sul e Goiás, às suas empresas, acionistas e também, em última instância, aos próprios consumidores. Também objetivou fazer justiça e corrigir um erro grave histórico de uma matéria já aprovada por essa casa, dando legalidade a uma situação que há muito merecia ser reparada. Sobre as repercussões na conta do Tesouro, deve ser mencionado que os saldos de CRC que resultaram disponíveis para as concessionárias somente poderão ser por elas utilizados para a quitação de dívidas já refinanciadas pela União, conforme estabelece a respectiva legislação, que trata do reescalonamento da dívida do setor público. Tal repercussão será ínfima para o Tesouro Nacional, em razão de que não ocorrerá nenhum desencaixe em moeda corrente, pois as compensações serão efetivadas na forma da Lei 8631, mediante encontro de contas com dívidas junto ao sistema Eletrobras e à União Federal. Em sua justificativa, o autor do projeto de lei, deputado Pompeu, dá destaque à participação acionária da Eletrobras na CE do Rio Grande do Sul, com 32% do capital social. Ou seja, a recomposição dos saldos credores da CRC dessas concessionárias, além de restabelecer a justiça de tratamento equânime entre as concessionárias de energia do país, contribui significativamente para a recuperação do equilíbrio econômico-financeiro dessas empresas, exigido por lei. Estamos falando aqui da Eletrobras, revertendo numa futura valorização de suas ações e, consequentemente, resultando em benefício para os acionistas e consumidores. Entendo ainda ser necessário restabelecer aos membros dessa comissão que, apesar da extinção da Conta de Resultados a Compensar, CRC, que introduziu fundamentalmente um redutor de 25% a ser aplicado sobre o total de créditos das concessionárias, o presente projeto de lei preserva e mantém tais condições, tanto a extinção quanto o redutor de 25%, acrescentando tão somente um complemento ao parágrafo 5º da seguinte forma: o redutor aplicar-se-á somente após efetivadas as quitações e compensações autorizadas por esta lei, dando assim, segundo o autor, um tratamento isonômico e igualitário a todas as concessionárias. A fim de eliminar qualquer dúvida quanto à possibilidade ou não da utilização do saldo CRC, se recomposto, transcrevemos os artigos 9º e 10º do artigo 7º da Lei 8631, alterado pela Lei 8724. Eu vou pular a leitura desses artigos. Concluindo, tranquilizo o membro dessa comissão que, além de profunda pesquisa realizada para resgatar o histórico das negociações, examinei detidamente a legislação em vigor, Lei 8631, 8724 e o Decreto 774/93. Podemos afirmar que o projeto de lei 308 de 2015 do nobre deputado Pompeu de Matos tem mérito na sua propositura por tudo até aqui relatado. Está em consonância com a legislação. Diante do exposto, esse relator solicita aos nobres pares que acompanhem seu voto pela aprovação do projeto de lei 308 de 2015. Esse é o nosso relatório, senhor presidente. Muito bem, deputado. Bom, tendo em vista que iniciou a ordem do dia, infelizmente nós vamos ter que suspender a reunião da nossa comissão e assim que terminar a ordem do dia, convoco os parlamentares